Profissionais do futebol que são brasileiros e que atuam na Europa. Em qualquer nível, em qualquer função, em qualquer atividade dentro desse mundo da bola, histórias assim sempre me interessam. Toda vez que eu penso algo nesse sentido, eu quero ir atrás, eu quero saber, eu quero entender, porque a gente tem que começar a mandar nossos profissionais para lá. Esse intercâmbio tem que ser de mão dupla e de volta. A gente tem aqui no futebol brasileiro hoje vários técnicos estrangeiros. Qualquer time grande hoje que troca o treinador vai pensar primeiro no técnico de fora. E por que não os brasileiros lá? Por que não essa barreira? O que impede? O que de fato é mito? O que de fato é verdade? Né? Tem porquês do profissional brasileiro não ter mercado na Europa em grande escala. E eu quero entender a história agora do Alcides Araújo, esse personagem que a gente se cruzou também pela internet, né? Trocando informação, vendo notícias, curiosidades. E eu achei o Alcides, e ele teve uma temporada do Compostela da Espanha, trabalhando com futebol de base de lá, sendo treinador do Compostela nas categorias menores. Então, o Alcides pode ajudar demais, pode contribuir muito para essa discussão, para essas reflexões que quem acompanha aqui o canal também sempre tem. Né? Para tentar melhorar, é evidente, a gente ter uma cadeia do futebol brasileiro cada vez melhor. Então, Alcides, obrigado por atender meu convite. Prazer imenso tê-lo aqui, parabéns pela trajetória. Vamos começar do final. Eu sempre começo, de fato, pelo começo, mas acho que o seu caso vale a gente pegar do final. Você está agora terminando um ciclo no Compostela. Eu queria que você contasse como que foi essa temporada por lá. Depois a gente vai mais a fundo na sua história, mas para quem está acompanhando a gente, como que foi essa experiência lá na Espanha, Alcides? Obrigado por estar aqui, grande abraço, mais uma vez, parabéns pela trajetória. Não, primeiramente, muito obrigado, né? Eu que agradeço de estar aqui no seu canal participando. E para a gente falar um pouco, né, sobre futebol, que é um esporte realmente apaixonante, né? Com relação à minha temporada no Compostela, assim, experiência única, né? Você ser brasileiro e saber da dificuldade que é, né, um brasileiro sair de um clube, por exemplo, como eu estava, o meu último clube, né, da terceira divisão aqui do Brasil, e ir para um clube da Europa, né? O Assim, Atlético é um Cearense, né, caminho, Alcides? isso, o Atlético Cearense, exatamente. É. Não é um caminho comum, né, para os brasileiros, né? Na verdade, os brasileiros eles querem estar nos clubes grandes do Brasil. Eu fiz aí um caminho bem diferente. Com relação à temporada, muito boa, né? O tempo que eu estive lá, no Infantil B, né? Que é os meninos de 13, 14 anos, garotos de 13, 14 anos. A gente esteve muito bem. A nossa equipe não era a favorita da competição. O clube está passando por uma reformulação, né? Uma remontagem de elenco. Então, você precisa pescar alguns jogadores, né, para o seu elenco. Eu não participei, quando cheguei já estava montado, ou seja, já é uma dificuldade ainda maior, né? Você não conhecer o ambiente do clube e nem os jogadores. É um pouco mais difícil, porém eu me adaptei muito rápido, né? E as pessoas do Compostela me acolheram muito bem, o diretor me acolheu muito bem, e então eles me ajudaram nisso, né? A conhecer os jogadores. E nós, cara, tivemos boas partidas contra boas equipes da Galícia, né? E quando eu saí do Compostela, nós estávamos em segundo colocado, com uma derrota apenas em 12 jogos, né? E 2 empates. Então, assim, foi uma campanha muito boa, até longe do esperado, né? As pessoas não esperavam isso. E o mais interessante é que o clube não te cobra por isso, sabe? Ele não te cobra por grandes resultados, ele te cobra por bom futebol, só isso. Por bom futebol, nada mais que isso. E com relação à outra categoria que estava, né, na verdade, essa é o profissional, a equipe profissional, e essa estava muito bem na competição. Nós estávamos em primeiro colocado, com uma derrota apenas e 12 vitórias, né? Então, assim, uma campanha muito boa, com muitas chances da gente subir para a divisão de honra da Galícia, né? Que é a competição que a gente estava disputando, era a segunda. Então, a gente
estava com muita chance de realmente subir para a divisão de honra da Galícia. Bom, Cides, vale muito pegar o seu exemplo, né? Você é super jovem, tem apenas 29 anos e já tem uma experiência na Europa, né? Na base, auxiliar do profissional nas divisões menores, mas isso ninguém vai tirar de você. Uma casinha antes, como que foi? Você me contava aqui fora do ar, você fez um curso, o curso da Argentina de treinador, né? E lá você desenvolveu uma rede que te levou até o Compostela. Como que foi isso aí? Então, eu conheci algumas pessoas, né, no futebol. Na minha turma, né, a minha turma estava muito bem representada, né? O Mascherano estava na minha turma, por exemplo, Mascherano e o Montijo. Claro, eles não poderiam estar na sala como com a gente, até porque é difícil se concentrar com ele na sala, né? Ali, todos os jovens começando no futebol. Então, assim, minha turma estava muito bem representada, tinha pessoas trabalhando na China e em todos os lugares do mundo. E eu conheci um amigo, né, e uma pessoa que foi a Madrid apresentar um projeto para o Sporting Getafe de Madrid, e conheceu em uma sala de aula o diretor do Compostela, né, Vitor Passos. E o diretor demonstrou interesse, falou que estava precisando de um treinador e perguntou se ele não conhecia o treinador. Ele falou: olha, conheço, é um brasileiro, fala muito bem espanhol. Se você quiser, eu te dou aqui o contato dele para vocês conversarem. Então, o diretor entrou em contato comigo, a gente conversou e ele falou: cara, eu preciso de você aqui essa semana. Se você puder vir. Eu falei: cara, não tem como. Não me vacinei da segunda dose, então não tem como viajar para a Espanha. E esse era o único empecilho, né? E quando consegui me vacinar, eu já parti direto para a Espanha. Chegando lá, conheci todos eles, né? Eles me apresentaram os diretores, o presidente do clube, os coordenadores da base. Então, a adaptação foi bem rápida, foi bem rápida. Ô, Cides, agora em termos práticos, o que você viu de diferente na Espanha? Você trabalhou aqui na base do Brasil, no Atlético Cearense, um trabalho também modelo, depois a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Mas o que você viu de diferente, ô Cides? É gestão, é trabalho de campo mesmo? Você teve contato com muita gente ali no próprio Compostela, nos outros clubes, né, colegas que enfrentando? Na base tem muito disso, né, Cides? Uma camaradagem maior, né, uma troca maior de informação do profissional um pouco mais sisudo, né? Um pouco, claro, a competição faz com que o treinador seja mais fechado, mais retilíneo, mas enfim, na base é um pouco diferente. O que você viu lá que é melhor no Brasil? O que você viu que é pior também, né? A gente tem que ser justo, não é porque é europeu, um elemento do jogo, um elemento da preparação que é melhor do que o nosso aqui, mas enfim, o seu relato acho que é muito importante, né? Porque o europeu é melhor, tá? Mas no que é melhor? O que você que viveu lá pode trazer para a gente, Alcides? Então, eu acho que a principal diferença, né, não que seja melhor, mas a principal diferença é a forma de trabalho, né? O tipo de cobrança no dia a dia, né? Você é realmente cobrado por dar técnica aos jogadores, né? E por um jogo bonito. É um jogo propositivo, um jogo que você tem a bola o tempo todo, um jogo que você consiga circular o tempo todo, independente do resultado. E isso que é o mais importante. A independência do resultado, sabe? Você não tem a cobrança de, por exemplo, sair de um jogo e ganhar de 3-0 e não ter jogado bem. Então, eles não vão te cobrar pelo o mau resultado, eles vão te cobrar pelo mau desempenho, por exemplo, sabe? Você ganha um jogo de 2-0, mas se o teu desempenho for ruim, eles vão te cobrar. Isso que eu queria falar. Então, assim, e se você perde um jogo que você teve a bola o tempo inteiro, criou mais do que o adversário e não ganhou, para eles, sabe, tá tudo bem, você jogou bem, não tem importância. Aqui é a categoria de base, entendeu? Você não precisa cobrar teus jogadores para ganhar a qualquer custo, né?
Eles têm que ganhar com conceito, têm que ganhar sabendo por que ganharam o jogo. E tem que perder também sabendo por que perderam o jogo. Então, a verdade é que a comunicação do treinador com relação ao seu grupo, eu acho que é o maior desafio, sabe? Você passar para o teu grupo a ideia do que você quer dentro do campo e convencer os jogadores a realizarem aquilo que você está pedindo, né? Eu acho que é o principal desafio do treinador é esse, é o poder de convencimento. Não é tática, não é técnica, não é isso, sabe? Porque a técnica ela é uma coisa do jogador, né? Ela é uma coisa do jogador que você aprimora. A tática é uma coisa muito, assim, taticamente eles falam muito, né? Em uma semana a gente resolve, né? Mas o poder de convencimento, tu precisa convencer os jogadores. E isso eu não escutei aqui no Brasil, por exemplo. Entende? Essa é uma diferença. Outra diferença muito importante é a questão dos campos, né? Realmente é abissal a diferença, assim. Todos os campos são bons, todos, todos. Eu joguei várias partidas com o profissional e com o infantil. Todos os campos são bons. A gente chegou para jogar num principado chamado Astúrias, não sei se você sabe. Um lugar lindo, lindo. Você vai entrando ali em Astúrias, na cidade, cara, é só casa antiga, aquela coisa. Falei, gente, vamos pegar aqui um campo ruim, um brejo, alguma coisa assim, na minha cabeça, não comentei com ninguém. Quando eu cheguei no estádio, cara, perfeito o campo, as condições perfeitas para você jogar futebol, sabe? Então, assim, isso acaba ajudando demais, né, a você, o seu trabalho e aos jogadores também. Então, acho que a principal diferença é essa, entende? A questão da Europa ser melhor que o Brasil para trabalhar são essas coisas, a cobrança. Onde eu estive, eu posso falar só de onde eu estive, né? A cobrança pelo bom desempenho, né? Que não deixa de ser um desafio. Desempenhar bem um futebol, para mim, é mais difícil do que ganhar jogos. Para mim é mais difícil. Então, não deixa de ser um desafio desempenhar bem o futebol e a questão dos campos que são muito melhores, né? Não, excelente, Muito excelente. melhores. O desempenho é mais difícil e é algo que você controla, né? Ou seja, no futebol, o resultado você não controla. São inúmeras variáveis que podem acontecer, né? O jogo é tão legal porque ele é imprevisível, ele é caótico, ele é aleatório em praticamente todas as circunstâncias, né? E o gramado, pô, é uma variável indispensável, né? Como que você vai cobrar um bom futebol sem um bom gramado? Ah, a qualidade do jogo do Brasil não é boa. Tá, mas em que gramado esse jogo é disputado, né? Se a gente pensar em séries A e B, hoje a gente tem bons gramados aqui no Brasil, né? Quase que a totalidade. Mas as divisões menores e na base, essa não é uma realidade muito presente, né? Se a gente pensar no topo da pirâmide, né? Ou pensar na base, melhor dizendo, da pirâmide, que é onde se forma de fato o jogador, os gramados não são tão bons assim. E aí, Alcides, o trato com o jogador, com o garoto espanhol, como que é? Imagino que você só trabalhou com espanhóis ou alguma rara exceção ali de algum jogador que não seja da Espanha. Pergunto isso porque eu entrevistei alguns meses atrás o William de Oliveira, tá até aqui, quem quiser procurar, é só ver na barra do canal que vai achar. Ele é auxiliar técnico do Zenit da Rússia e ele veio ver a Copinha, a Copa São Paulo no Brasil, aqui em janeiro. E ele falou que no aquecimento dos jogadores ele já via a diferença. Que aqui os moleques queriam fazer graça para a câmera, fazer graça para a torcida, que ele não via os garotos concentrados, o que é importante que é o jogo, né? Você sentiu isso também, a sua passagem, por exemplo, pelo Atlético Cearense e pelo Compostela? A mentalidade dos garotos é diferente, eles são mais focados ou isso é circunstancial, Cis? Muito diferente, muito diferente. Eu vou te contar um caso muito interessante, muito interessante. Eu cheguei no meu primeiro dia de treinamento e falei para o coordenador, quem é o capitão da equipe? Perguntei a ele, quem é o capitão da equipe? Ele falou, quando tu chegar no vestiário, tu vai saber quem é. Falei, tá bem, 13, 14 anos, crianças, né, adolescentes, assim, que você não imagina tanta coisa, né? Não vai sair tanta coisa deles. E quando eu chego no vestiário, eu encontro um cara uniformizado, com o uniforme do treino,
com a bolsa de uniforme, contando as bolas. Contando as bolas. E eu fiquei olhando aquilo, falei, me apresentei para o grupo e tal, e eles olhando para mim com respeito, né? Que eles têm muito respeito pelo treinador, pelo mister, né? Que eles chamam. E eu olhei para o relógio 5 minutos para iniciar o trabalho de campo. E eu ouvi ele, 5 minutos para iniciar o trabalho de campo, todo mundo subindo. A gente não precisa de preparador físico e nem treinador para saber que a gente tem que estar lá em cima, já pronto, para quando eles chegarem, a gente começar a aquecer. Peguem os materiais, peguem a bolsa de bolas e vamos. Conta agora aqui no vestiário e conta lá dentro do campo. Quando a gente voltar, a gente conta de novo. Aí eu falei, não é possível, o cara, o menino tem 14 anos, cara. Olha a mentalidade do garoto, né? E chega lá no campo, o capitão é uma coisa muito diferente, cara, daqui do Brasil, porque ele organiza realmente e ele te ajuda a convencer os outros. Ele chegou para mim e falou, Mister, como é que tu gosta de jogar? Eu falei, bem, brinquei com ele, eu gosto de jogar bem. Ele falou, então ensina a gente a jogar bem. Me ensina o teu jeito de jogar bem, porque eu vou tentar convencer os meninos a jogarem bem, do jeito que tu quer. Então, quer dizer, é assim, sabe, cara, não, é um absurdo, é muito grande a diferença de mentalidade. E no nosso primeiro jogo, nós estávamos com dificuldade ainda para fazer uma saída de bola bem elaborada, bem trabalhada. E o nosso aquecimento, olha aí, a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. O nosso aquecimento, nós treinamos a saída de bola. A gente não aqueceu, sabe? O aquecimento convencional, de dar salto e tal, ficar correndo em zigue-zague. Não, não. A gente conversou lá, falou, gente, a gente está com problema em fazer a saída de bola, é um pouco complexa ainda, então a gente vai treinar. E ele falou, mister, é isso que a gente vai fazer. Se você está falando, é isso que a gente vai aquecer. Vamos pegar a bola, vamos fazer o aquecimento direitinho e antes do jogo, não tem problema nenhum. E nós fizemos esse aquecimento e no jogo a gente saiu muito bem, cara. Eu acho que ficou fresco. Isso foi uma coisa que eu aprendi e que vou levar para os meus trabalhos futuros, sabe? Porque na base as coisas mais frescas, né? Elas realmente fazem toda a diferença, fazem toda a diferença, sabe? Então ficou fresco mentalmente ali na cabeça deles e a gente fez uma saída de bola muito boa, como a gente treinou no aquecimento, entendeu? Caramba, Então então você, assim, um capitão, fez você economizar uma energia absurda de ter que convencer, explicar e fazer os caras comprarem a sua ideia. O capitão já resolveu isso para você. resolveu na hora, resolveu na hora. Então assim, cara, eu acho que nem em equipe profissional eu vou ver isso aqui no Brasil, sabe? Tão logo, sabe? É uma diferença de mentalidade absurda. E também é um desafio, né? É um desafio. Porque, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho tático com eles. Por mais simples que seja. Qualquer jogador chega para você e pergunta: por que que eu estou fazendo isso? Ah, mas se o zagueiro chegou para mim uma vez e falou: olha, o atacante está pressionando lá, e eu? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ficar aqui? Eu avanço? Eu fecho o corredor? Eu fecho o centro? O que é que você quer? Você precisa falar para a gente entender. Então, assim, taticamente eles são evoluídos demais, entende? Evoluídos demais. Então, é uma diferença muito grande e um desafio importante para o treinador, porque depois que acabou esse treino, eu cheguei em casa e falei, cara, se eu não for amanhã com um monte de informação boa para esses caras, sabe? Ou você é um bom profissional ou você mente muito bem, né? Porque você tem que convencer, você tem que falar para o cara o que é que ele tem que fazer. Então, assim, isso foi uma experiência fantástica, né? Por conta disso, te faz crescer, os meninos te fazem crescer, né?
não encontrei isso aqui no Atlético Cearense, por exemplo. Ó. Existiam meninos muito crus, né, com relação à tática, né? Muito crus. O brasileiro ele tem muito mais habilidade, é muito mais refinado, né? O espanhol não tem o que a gente chama de picardia, né? Que eles chamam, né? A malandragem, Malícia, né? sabe? A coisa. Isso, aquela espontaneidade para fazer um drible, para, sabe? É diferente. Eu acho que é por isso que ainda o brasileiro é uma referência técnica, né? De, de habilidade, é uma referência, sabe? Por isso que ainda custam tanto dinheiro como custou Vinícius Júnior, Rodrigo, por conta dessas questões, né? Mas eu tive uma dificuldade aqui, sabe, de implantar a tática dentro da cabeça dos meninos, sabe? De falar, olha, você precisa fazer isso, sabe? O brasileiro é mais descompromissado com a tática, entende? Sim. E é muito mais da técnica, muito mais intuitivo, né? Não que isso seja ruim, mas se você conseguir fazer as duas coisas, né, fica muito melhor, cara. Porque vende-se uma ideia no Brasil de que se você for muito inteligente taticamente, você perde a sua capacidade de criar, né, de desenvolver. E não é isso, né? Eu não estou engessando a equipe, né? Eu não estou engessando o jogador. Só estou pedindo para ele se movimentar melhor, né? E jogar sem a bola, pelo menos um pouquinho, cara. Né? Que o jogador, sei lá, não passa 2 minutos com a bola durante 90 minutos, 1 minuto sequer, às vezes não passa, sabe? Então é muito mais importante jogar sem a bola ali, se colocar bem. Quando tu tiver a bola, tu vai estar em condições melhores, né? Para jogar. Então o brasileiro ele tem essa dificuldade, o jogador brasileiro, de entender essas questões do treinador, né? Ele sempre acha que o treinador quer tirar a capacidade dele de driblar, que o treinador não gosta que eu drible, o treinador na verdade não é isso, né? E na Caramba. Espanha, por exemplo, eu pedi aos meninos, cara, dribla, vai, né? Vai pro 1-1, faz a jogada. Não, mas se eu perder, pô, meu time não tá bem organizado lá atrás, cara, você tem que tentar, tem que ser um pouco mais, aí eu falava, né, um pouco mais sul-americano, né? Tem que ter um pouco mais de responsabilidade no último terço do campo, porque não tem problema, né? Não tem problema você no último terço, você está longe do seu gol, você está fechadinho, então é compacto, né? Você está compacto, os riscos são muito menores, né? E mas é isso, cara. Essa é a diferença que eu vi, né? Eu não sei outros brasileiros, mas com relação ao aquecimento que você falou, realmente é bem diferente, né? O brasileiro vê uma câmera, ele quer brincar, porque ele vê no YouTube o Ronaldinho brincando no aquecimento, e ele quer fazer a mesma coisa. E eles lá não, eles têm admiração pelo Ronaldinho lá na Espanha. Inclusive, eles acham que o auge do Ronaldinho é melhor do que o auge do Messi. É Isso, discutível isso, né? É discutível. O eles Messi são, ficou eles, mais anos no auge, mas se a gente pegar o ponto máximo de cada um, dá para ter uma boa é, conversa sobre isso mesmo. é isso. Eles falam que o Ronaldinho é muito mais mágico, muito mais espetacular. E eles admiram isso, mas eles sabem que eles têm outra cultura, sabe? Eles sabem que a tática é importante, que aquilo vai levar eles a um grande êxito. Não é a vitória o grande êxito, mas um bom futebol, entende? Não, isso é muito interessante, Alcides. Como você descreveu aí, como o ambiente te força a ser melhor, né? Os moleques tendo essa mentalidade fazem com que você, no dia seguinte, queira levar mais informações. Então, você melhora. O ambiente ele é condicionado a tirar o melhor de cada um. Isso é muito interessante. E você tocou outro ponto incrível para mim, que eu não consigo entender o porquê, né, da discussão de você entender o jogo pela tática e não poder dar um drible, não poder ser criativo. Uma coisa não exclui a outra, gente, pelo amor de Deus. Quem disse que se você entender de tática, de posicionamento, de conceitos, princípios, subprincípios de jogo, você vai deixar de ser habilidoso, por exemplo? Isso é uma bobagem, né? Mas, enfim. E aí, Alcides, aproveitando dessa sua experiência por lá, por que tem poucos brasileiros, Alcides? O que você pode trazer para a gente de ponto de vista?
não só na Espanha, mas pelo que você vivenciou ali, né? Você estava lá no dia a dia, conversando, vivendo, acompanhando a imprensa. Qual que é o inconsciente coletivo sobre o profissional brasileiro? Por que eles não contratam? Por que eles não apostam? Você falou que seu espanhol é perfeito. É a língua. Agora que a CBF Academy tem os cursos, então é a questão da licença, é tudo, é mais um pouco. Enfim, acho que você pode enriquecer muito essa discussão. Alcides, por favor. Então, eu vi muita gente falando a questão da língua, e eu acho uma barreira muito baixa, sabe? Você, em um curso, resolve a questão da língua. Então, assim, se você é treinador e tem preguiça de estudar uma língua, seja ela espanhol ou inglês, você não sabe, você está fadado ao fracasso, sabe, profissional, entende? Ou você não consegue estudar uma língua, cara, que comodismo é esse, né? Não pode, o treinador não pode ser acomodado. Eu vi muito isso, e isso eu acho assim, sabe, um absurdo. Não é. A questão não é a língua. O que eu vejo e o que eu conversei com as pessoas é realmente a questão cultural, né? O brasileiro aqui, por exemplo, ele está acostumado a estar em um grande clube e ganhar, por exemplo, um bom dinheiro, né? Ele ganha um bom dinheiro. Na Europa não é tão assim, sabe? Você está na primeira divisão, por exemplo, um treinador. Aqui tem bons treinadores, né? E você, por exemplo, um Mano Menezes, que eu já vi ele falando que só iria para Portugal se fosse para Benfica ou Porto. Por quê? Porque se paga bem nesses clubes. Os brasileiros não querem aceitar o desafio de ganhar pouco na Europa, sabe, em um time menor e conseguir fazer um bom trabalho, como o Pochettino fez no Espanhol e depois foi pro Tottenham, como o Kudê está fazendo agora no Celta, sabe? Eles valorizam mais o argentino por conta disso, pela gana, eles chamam de gana, né? O brasileiro não tem essa gana, sabe? Eles falam, olha, o brasileiro chega aqui, vê a dificuldade e vai embora. Questão de adaptação, de comida, bota culpa na comida, bota culpa na água, bota culpa em qualquer coisa, cara. E o argentino chega aqui e faz, entende? E trabalha, o Pochettino, o chileno lá, que era do Manchester City, que agora me fugiu o nome dele. Então, falta gana aos brasileiros, sabe? O brasileiro não quer aceitar esse desafio de ir para um clube menor e aprender muito mais, né? Porque você está no melhor futebol. Imagina, tu disputar uma La Liga, por mais que seja pelo Granada, ou pelo Girona, ou pelo Sporting Gijón, sabe? Isso deve ser uma coisa espetacular. Você está enfrentando o Real Madrid, cara. Você vai enfrentar o Barcelona, você está enfrentando o Atlético de Madrid, né? Então, acho que o que eles falam muito é isso, né? O brasileiro não tem essa gana, sabe? Ele não quer enfrentar esse desafio. Ele quer vir para o Real Madrid, como o Luxemburgo fez. Ele quer vir pro Barcelona, sabe? Então, assim, um grande clube europeu não vai buscar, não vem aqui no Brasil buscar um treinador brasileiro, sabe? Não vem. O treinador brasileiro tem que ir lá, sabe? Tem que fazer um trabalho bom em uma equipe média ou pequena e vai assim caminhando a passos curtos até chegar em uma grande equipe. Agora, precisa ter gana, precisa ter vontade e foi o que eu mais ouvi, sabe? Essa foi a palavra que eu mais ouvi. É tanto que quando a gente conversava, eles batiam no meu ombro e falavam: você tem gana, você sabe? Você quer aprender, você quer estar aqui, entendeu? Então, essa foi a palavra que eles mais usaram, né? Eu perguntei muito, porque eu muito curioso para saber por quê. E realmente é por isso, por essa questão do brasileiro não querer enfrentar esse desafio, sabe? Não querer enfrentar. Não, faz todo sentido, porque o técnico de grande clube aqui no Brasil, ele ganha muito dinheiro. Se paga muito bem. Se paga muito bem. E o cara não quer sair disso, né? Porque ele entra numa ciranda, né? Agora tá mudando um pouco porque tem muito estrangeiro aqui, nos clubes grandes. Sim.
Mas o cara entra lá, ele fica 3 meses, tá? Mas ele tem um salário alto, de repente ele tem uma multa rescisória, e ele vai vivendo disso, né? Para que se expor? Né? Dinheiro é uma variável importante na carreira, né? Algumas pessoas põem mais importância, outras põem menos, mas é considerável, evidente, não é errado isso. Mas faz todo sentido, faz todo sentido. Ou seja, e para arrematar essa sua passagem pela Europa, o jogo em si, o que você pode falar em termos profissionais, né? Porque assim, se falar, você pega um jogo, é muito comum isso, em meio de semana, por exemplo. Compara um jogo da Champions League com o da Libertadores, ou no final de semana um jogo da Premier League com o Campeonato Brasileiro. O que se fala como clichê? Parece outro esporte. Tá. O que é isso? É uma intensidade sempre complexa, né? Eu também não gosto desse termo intensidade, que aqui no Brasil parece que ser intenso é correr pra caramba, e não é nada disso, é uma intensidade complexa de jogo. Né? Jogar intensamente é pensar rápido, executar rápido as ações, tem nada a ver com correr. Mas, enfim, o que você viu de diferença, Alcides? Por que o jogo é melhor? A gente pode se explicar muito essa questão, pela questão da base, da mentalidade, da molecada, mas o que é? É fora de campo também, gestão, isso interfere nas quatro linhas. Por que o jogo na Europa, no alto nível, né, é melhor do que se comparado aqui com o futebol sul-americano, na sua visão, Alcides? Bom, primeiro começa pelo calendário, né? O calendário ajuda absurdamente o jogo. Eles realmente estão preocupados com a qualidade do jogo. Eu acho que o Brasil, as instituições, né, brasileiras aí, as confederações e as federações, né, elas não estão preocupadas com o bom futebol. Essa é a minha visão. Porque se estivessem preocupadas, nós teríamos outro calendário, né? A Argentina tem outro calendário, sabe? É um país Por que muito a gente menor, não? né? Tem menos É um viagens. país. Isso, exatamente, né? 42 milhões de pessoas na Argentina, sabe? Então, assim, começa por isso. E depois as viagens, né? As viagens, você joga no norte, aqui no Brasil, daqui a pouco você vai para o sul, uma viagem de escala, sabe? O seu treino de recuperação é dentro do avião, muitas vezes, né? E, e depois é o clima. O clima, cara, é isso. A diferença climática também atrapalha muito. Às vezes tu joga 4 horas da tarde no Nordeste. É muito pesado, sabe? Esse jogo de 11 horas da manhã no Nordeste, cara, não poderia acontecer em Cuiabá. Não pode, não pode. Desgasta, sabe? Então, o calendário, não que na Europa não tenha jogo de quarta e domingo. Claro que tem, claro que tem. Mas tu tem uma pré-temporada de aproximadamente 3 meses, cara. Entendeu? Então tu se prepara para tudo. Tu se prepara para o Boxing Day da Inglaterra, sabe? Tu tem como fazer esse controle físico, né? E aqui no Brasil é uma coisa. Cara, o Palmeiras pulou algumas etapas, queimou algumas etapas agora para disputar o Mundial, vai sofrer como o São Paulo sofreu ano passado, porque ganhou o Paulista, teve que queimar etapa, ninguém descansou direito, definhou ali com o Crespo, ficou brigando para não cair com o Rogério. Eu tô com medo do Palmeiras de acontecer isso, sabe? Eu não sei, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer com o Palmeiras daqui para frente, porque o time está voando. Vi de ontem, ontem você deve ter assistido o jogo, Sim, né? trabalhei no Pegou um jogo, sim. Corinthians ali. O time está voando, né? E não é normal estar voando em março, né? Normal normal entre aspas é o que está acontecendo no Flamengo do Paulo Souza em março. O time ainda está, sabe, pegando uma ideia de jogo, ganha do Vasco daquele jeito que ganhou, sabe? É aquele jogo frio, aquela coisa, mas, cara, gente, é normal. Para quem está dentro ali do futebol, a gente sabe que as coisas acontecem muito devagar, né? Então, a imprensa colabora também, sabe, para essa coisa do mau futebol, sabe? Às vezes a imprensa valoriza muito o mau futebol, eu acho, aqui no Brasil. A imprensa não respeita os processos também, muitas vezes, entende? Imediatismo de Então eu cobrar acho rápido um resultado, Cid, você acha? isso é o imediatismo, eu acho muito.
o técnico, cara, ele sobrevive aqui, entende? Com certeza. É uma sobrevivência, ele não trabalha para... Cara, você vê o Guardiola no primeiro ano do City, não conseguiu nada, cara, sabe? Não chegou perto de ser campeão. E depois, sabe, só perdeu 1 ou 2 para o Liverpool aí. Sim. Então, assim, uma Premier League, né, que eu falo. Eu acho que são muitos fatores, entendeu? E é realmente de ambiente, condições climáticas, essa coisa da logística e culturalmente também a gente acaba matando o que a gente tem de melhor, que é o nosso futebol, a nossa técnica, né? Nossa técnica. O futebol mais técnico acaba que a gente não consegue desempenhar por conta dessas adversidades que eu citei anteriormente. Perfeito, perfeito ponto de vista, muito interessante. Alcides, para a gente já partir para a parte final da entrevista, está maravilhoso. Quem está acompanhando até o final deve estar se deliciando com o papo. Volta um pouquinho lá atrás no Atlético Cearense, como que foi, se você está com 29 anos agora, e a gente grava esse vídeo dia 18 de março de 2022, né? O Alcides citou alguns jogos aí desse meio de semana dos estaduais pelo Brasil. Estamos em março, dia 18, uma sexta-feira agora. Como que foi lá atrás, Alcides? Atlético Cearense, um projeto de base, você mais novo ainda, né? Você é formado em Educação Física, Alcides, até para o pessoal entender Sim, a sua sim, sim. trajetória e conta esse começo, já que falamos bastante, não digo do fim da carreira, porque ainda você tem muita coisa pela frente, só que dos eventos mais recentes, né? Fala um pouquinho agora lá de trás. Então, a minha primeira formação é em ciências contábeis, cara, não tem nada a ver com Caramba. futebol, né? Assim, inicialmente não tem nada a ver, mas quando eu me tornei coordenador das categorias das escolas do Atlético, aí fez muito sentido, né? Eu acho que todo conhecimento é válido, sabe, Marcelo? A educação física ela não vai te ensinar a dar um bom treinamento, não vai. São conhecimentos, outros conhecimentos, que vão te ensinar a dar um bom treinamento. Por exemplo, a, a faculdade de contabilidade que eu fiz me ajudou muito na gestão de pessoas, por exemplo. Eu usei muito mais a gestão de pessoas do que realmente o meu conhecimento sobre o curso de educação física, porque o futebol é gerir pessoas, né? Muito mais do que qualquer outra coisa é gerir pessoas. Então isso é uma coisa bem interessante, cara. Lá no começo, no Atlético, um trabalho de formiguinha, né? Trabalho difícil ali, onde a gente começou sem um time, né? Basicamente, só tinha o sub-20, o clube, e a equipe profissional, né? E a nossa seleção de jogadores era, sabe, os que sobravam de Fortaleza e de Ceará, dos clubes maiores. E esses jogadores acabavam vindo para o Atlético, a gente avaliava e, e aprovava ou não, enfim. Nós não tínhamos tanta estrutura, sabe, física, né, como eu falo, né, física de alojamento, esse tipo de coisa. Então isso dificulta ainda mais, porque você quer trazer um jogador de fora, você não tem lugar para colocar aquele cara, né? Então assim, foi uma dificuldade muito grande, mas nós tínhamos uma equipe muito boa, cara, uma equipe técnica muito boa, sabe? E é aquilo, todo mundo se ajudando. Eu muitas vezes fui roupeiro, lavei roupa, sabe? É até bom para as pessoas hoje em dia, os que querem começar no futebol, saber dessa realidade, né? Você vai para um clube pequeno, como um treinador ou como auxiliar, como analista, seja qual for a sua profissão, você tem que saber que em clubes pequenos, no início, muitas vezes você precisa fazer esse trabalho, né? Você precisa estar unido, tem que estar muito disposto, tem que querer muito, né? Para ter um sucesso, porque muitas vezes sim vão precisar de você para estender lá os coletinhos lá, para você vai ter que lavar uma roupa, vai ter que ir na rouparia arrumar alguma coisa, sabe? Você tem que, cara, tem que saber disso. Você tem que saber que o começo não é fácil, mas se você acredita, né, você que é um bom profissional e que você está capacitado, isso fica para trás, sabe? Essa é uma dificuldade que só te faz crescer, não te diminui em nada, não me diminui em nada, não me impediu
de eu estar na Europa, sabe? Porque eu lavei roupa no clube, sabe? Isso são pequenos detalhes e, pelo contrário, né, você mostra um comprometimento maior para os diretores, para o presidente do clube, entende? Então você é muito mais valorizado e lá na frente você vai ter muito mais abertura para falar algumas coisas, né? Para mostrar um trabalho ou para você realmente apresentar uma coisa de nova, uma coisa nova, né, que acabe contribuindo com o trabalho. Então, era isso. O nosso início lá, tudo muito, sabe, muito do início, sem analista de desempenho. Então, o analista era eu e o treinador e o outro auxiliar, sabe? Não tinha câmera para filmar, então a gente registrava no caderno as coisas que aconteciam. E era isso, cara, um trabalho realmente muito ali do início, né? Uma coisa que não tinha tantos recursos, né? E nós conseguimos fazer uma grande competição, um grande campeonato cearense com esses recursos que nós tínhamos, mas aquela comissão tinha uma qualidade muito grande, que era o poder da comunicação, né? Nós nos comunicávamos muito bem e nós Com os tínhamos uma jogadores, coisa, você fala? Ou uma sim, comunicação com entre vocês? tudo, né? Aí eu vou te falar do ambiente ressonante, né? Que é importante, né? Deve ser um eco, cara. O que o porteiro fala tem que ser a mesma coisa que a presidente fala, sabe? Que era a nossa presidente, né, a Maria. Então, você precisa ter um ambiente ressonante, sabe? As coisas precisam ser verdadeiras, porque tu ali só tem a verdade, tu não tem nada para oferecer para ninguém de recurso. Nós começamos com 3 bolas para treinar, sabe? Fomos conquistando as coisas aos poucos. Então, o ambiente é muito importante no futebol, tá? As pessoas ignoram muito isso, sabe? Eu vejo muitas pessoas falarem de ambiente ruim no vestiário, mas não é só no vestiário, é no dia a dia. Eu acho uma análise muito simplista quando se fala, o vestiário, o ambiente não é ruim, o capitão não gosta de não sei quem. Não, não, não é isso, sabe? O problema às vezes está no porteiro, está no cara que cuida do campo, está no cara que está lá aguando, está no cara que corta a grama, sabe? Que Às está vezes o problema insatisfeito, está fica aí. falando mal e contamina o Sim, ambiente. contamina. Está na cozinha, cara. Às Sim? vezes o problema está na cozinha. Então, o clube de futebol é muito mais do que os 25 jogadores ali e a comissão técnica, sabe? Então, assim, nós tínhamos um poder de comunicação muito bom e nós pregávamos muito isso, sabe? Foi uma coisa que eu aprendi na ATFA, na Argentina, e levei para lá. Claro, as pessoas já pensavam assim, mas não de uma forma técnica. Então, eu falei, gente, nós temos que montar um ambiente ressonante. Aí muita, pô, o que é isso, né? Um ambiente ressonante. Bom, todo mundo tem que falar a mesma língua, a mesma coisa, sabe? Não fui eu que inventei isso, mas eu contribuí para que isso fosse feito de uma forma mais qualificada. E uma comunicação positiva, né, Alcides? Focando no Isso. bom, no que funciona, na motivação, não no que está ruim, né? Sim, sim, completamente, absolutamente. A gente se pegava, né, ao positivo, né? Até porque ruim a gente já tinha muita coisa, né, de ruim, né? Então é isso. Nós nos apegávamos a isso. E, cara, foi assim espetacular, sabe? Foi espetacular. Nós conseguimos atingir um número muito importante e é muito difícil hoje em dia, que é colocar 6 jogadores na equipe profissional. E 6 jogadores úteis, que jogam realmente, que hoje estão jogando e que estão em outros clubes e que estão fazendo a sua história em outros clubes. Então, jogadores desacreditados, sabe? Jogador de projeto social, jogador de clube que é aquele clube de bairro que disputa a competição porque os pais ajudam um ou outro ali, sabe? Que está ali, injeta um dinheirinho, paga uma merenda, um lanche para eles. Então, nós conseguimos isso, né? Que é muito difícil. E eu acho que é o principal objetivo, sabe, da base é esse. Deve ser esse, né? O principal objetivo da base colocar os jogadores lá na equipe profissional e nós fizemos isso de uma forma muito boa,
fomos terceiro colocados na equipe, na competição, no Campeonato Cearense, né? Invictos. Perdemos o último jogo para o Ceará, perdemos um jogo na semifinal e fomos desclassificados. E classificamos para a Taça São Paulo, fomos campeões de outra Copa lá, Copa Unita, e vice-campeão de outra competição, ou seja, números absolutamente importantes O sub-20, naquele isso? ano, né? Sub-20, isso. Sub-20. E nesse meio tempo já tinha recebido o convite, quando acabou a competição, o Campeonato Cearense, eu recebi o convite de ser o coordenador das escolas de futebol. E em janeiro de 2020, eu fui convidado para ser o treinador da equipe sub-17. Que bacana. Não, E incrível, incrível. é incrível, né? E bom, nós montamos uma equipe boa no sub-17 com a ajuda das pessoas que estavam lá no clube. E a pandemia, infelizmente, chegou forte, chegou batendo e acabou que a gente não conseguiu, né, dar procedimento do trabalho. Eu pedi desligamento do clube por uma forma até de respeito, sabe? De não estar ali no clube ganhando sem trabalhar, sabe? Para mim aquilo me incomodava demais. Em casa, entende? E a minha maior felicidade foi ter revelado não, mas ter ajudado a revelar tantos bons jogadores dessa equipe, sabe? Tem jogador no Fluminense que está se destacando, jogador no Atlético Goianiense profissional, meu trio de ataque todo no Fortaleza fazendo sucesso, Pode sabe? citar os nomes aí, Alcides. Quem? Fala os nomes. Quem são esses Bom, jogadores? o Francisco está no Fluminense, está muito bem lá na equipe de base ainda. É um grande jogador. Era lá da cidade, nunca havia jogado no campo, nunca tinha jogado em campo, só futsal. E aí a gente aprovou ele lá no clube, um grande jogador. Foi até campeão no Chile agora com o Fluminense. Tem o Ciel, um atacante que está no Fortaleza agora, muito bom jogador, o Ian, né? O nome dele é Ian, o apelido que é Ciel. E Yuri Borges, que também assinou contrato profissional com o Fortaleza. Tem o João Gabriel, um zagueiro que era um refúgio de um time menor que o nosso. Só que essa história do João Gabriel é muito boa, né? Porque quando o cara me indicou, ele falou, cara, tem um zagueiro aí, eu vou te mandar os vídeos dele. E aí eu já liguei para uma pessoa que era próxima, que trabalhava nesse clube. E o cara falou, cara, o João, ele é bom, mas ele quer matar a bola no peito dentro da pequena área. Eu falei, então, beleza, já guardei a informação. Chegou lá no treino, eu vi aquela coisa, cara, um zagueiro muito técnico, chutando de esquerda, de direita, matando bola no peito, não dava balão, não dava chutão. Falei, cara, tá aí, achei meu zagueiro. Pô, é esse mesmo que eu quero, é o que mata a bola no peito dentro da pequena área e saia jogando, entendeu? E esse era um defeito que as pessoas enxergavam nele, né? Isso é absurdo, tu pensar isso, cara. É só uma Jogador de perspectiva, 16, né? um jogador de 16 anos, né? Fazer isso para mim era muita coisa, para mim era muito bom, era muita qualidade. É. E ele agora acabou de assinar contrato profissional com o Ferroviário, ele estava no Ceará, disputou o Brasileiro Sub-20. Realmente um menino espetacular como pessoa, né? Que eu sempre falava isso, né? Como pessoa a gente consegue muitas coisas na vida, né? Sendo uma pessoa boa, né? Primeiramente ser uma pessoa boa, ser uma pessoa ética, que tenha moral, que tenha valores, para que a gente possa alcançar êxito lá na frente, né? E o êxito consistente, né? Porque o jogador muito bom, ele consegue êxito, sabe? Pela qualidade, mas chega lá na frente ele acaba se perdendo. Não tem consistência na carreira. E quando você está bem estruturado como um ser humano, né? Eu acredito que você consegue aí grandes coisas, né? E por muito mais tempo. E era o que eu pregava para eles. Então, assim, cara, sabe, uma experiência espetacular. Grandes jogadores passaram ali no Sub-17. Que pena que a gente não conseguiu
disputar a competição, mas ficou essa história, né? E até hoje eles falam comigo, até hoje a gente tem uma boa relação. Que legal. Alcides, olha, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Eu sabia que o papo ia ser bom, mas não tanto, me surpreendeu, parabéns mesmo. Imagino que quem esteja acompanhando até o final também ficou muito contente, saboreou as suas ideias. Você é um cara que tem uma cabeça muito interessante a respeito do futebol e da vida também, porque uma coisa está interligada à outra, né? Como diz Manuel Sérgio, né? Se você só sabe de futebol, nem de futebol você sabe. E aí, como pergunta final, né, já te agradecendo mais uma vez, seus sonhos, suas metas, o que você pensa para daqui 1 ano, 3 anos, 5, 10 anos? O que o Alcides Araújo quer da vida, tão jovem, 29 anos, né? Quais são suas maiores aspirações no mundo da bola e, por que não, também como pessoa? Obrigado, Alcides, grande abraço, viu? Nada, eu que agradeço e te falo, cara, uma das maiores metas que eu tenho é gerar oportunidade um dia, né, para brasileiros também que queiram ingressar no mercado europeu, sabe? E eu tô num projeto muito legal, que é uma ideia minha e de um colega que trabalhou comigo. Por essas conexões que eu fiz, a gente abrir um curso, né? Um curso para falar sobre o que é ser o treinador de futebol, né? A verdade do treinador de futebol, o ambiente que ele encontra. Eu estou produzindo esse conteúdo para a gente começar a divulgar aí nas redes sociais e as pessoas realmente verem como que você deve se comportar como treinador de futebol para alcançar grandes coisas. E como bônus, né, a gente quer ofertar oportunidades de estágio e a gente está com alguns contatos de clubes na Europa já assim mais ou menos fechado, né? Então, eu peço que quem esteja acompanhando fique ligado nas redes sociais, acompanhando quem gosta, quem quer viver de futebol e quem quer ter essa experiência lá fora, né? Aprender um pouco com eles, que eu acho, Marcel, que é uma forma legal de você dar continuidade no seu aprendizado e de você evoluir como profissional. Você indo lá e pescando algumas coisas dos caras, né? Como também eles vindo aqui, eles vão aprender muito com a gente. Então, eu tenho muito essa vontade, porque essa oportunidade que eu tive tão jovem, eu também posso dar às pessoas, sabe? E que eu acho que é muito interessante, né, para quem gosta de futebol, estar num porto, por exemplo, que a gente tem conversas avançadas com as pessoas de lá para a gente poder fazer esse projeto, sabe? De o cara passar pelo menos 1 mês ou 2 meses lá aprendendo com os treinadores lá do Porto, sabe? Então, assim, essas conexões que eu fiz são muito importantes para isso. E a gente está trabalhando em cima desse projeto, eu e um amigo, o Samir, né, que trabalhou comigo no Atlético e que estava lá no Porto, né, mais um brasileiro que estava trabalhando lá. E a gente está com isso. O nome, eu posso falar o nome do projeto? Claro, à vontade, conta comigo. Isso aí é bacana, vai fazer bem para o futebol brasileiro. Eu quero ver o futebol brasileiro bem, fica à vontade. Sim, é Evolution Academy, o nome do projeto. Já tem Instagram, porém ainda não está sendo divulgado, está muito no início. A gente ainda está terminando alguns conteúdos. E, assim, eu adoraria que você participasse, Com sabe, para a certeza. gente fazer uma live ou contribuir de uma certa forma, sabe? Para os Fechado já? treinadores, a questão da comunicação dos treinadores, que eles precisam saber que a comunicação é muito importante, sabe? Para ter o poder de convencimento, para você estar inserido muito bem dentro do ambiente do futebol, que isso te ajuda muito. Você traz as pessoas para o teu lado, sabe? Só com a comunicação, saber que a comunicação tem um poder muito importante ali dentro do trabalho de um treinador de futebol, até para você tratar bem com a imprensa, né? Ter boas relações, para você discutir de forma saudável o futebol e não ficar dando patada em jornalistas, sabe? Eu Bom, acho, eu acho que isso não ajuda, sabe? Eu acho interessante você ter a troca, escutar o jornalista te escutar e você criar uma opinião e ele outra, sabe? Eu acho que isso é muito interessante e já te faço o convite aqui para você
estar aí com a gente, participando, para a gente falar um pouco sobre essa comunicação, né, dos treinadores. Então, assim, esse é um dos meus desejos, né, dar oportunidade para o pessoal que quer viver de futebol, ir lá e conhecer um pouco da cultura europeia. E com relação ao esporte, realmente, cara, eu posso te falar que eu já recusei algumas propostas pelo projeto, sabe? Eu estou sendo muito mais seletivo, sabe? Você acaba amadurecendo de uma certa forma na Europa, né? Você amadurece um pensamento muito interessante, né? Que você não se aventura mais, né? Você quer uma coisa consistente, né? O diretor, quando ele te liga e fala de uma forma supérflua, sabe? Superficial, não fala, você já acaba, não, isso aqui não vai dar. Porque o padrão de excelência europeu é muito interessante, é muito alto, né? E eu realmente recusei, né? Tive algumas interessantes e estou analisando, e eu quero dar continuidade à minha carreira de treinador, né? E buscando meu espaço. Eu sou muito jovem, eu não me aventuraria aqui a dizer que a trabalhar em um grande clube no profissional, porque eu não tenho essa capacidade ainda. Eu não tenho essa capacidade, eu acho que eu tenho que aprender muito. Acho que eu tenho uns 10 anos aí de aprendizado, se nada acontecer assim de extraordinário, né? Eu acho que eu tenho ainda aí uns 10 anos para aprender muito até chegar lá em um clube profissional, né? Em um clube que tenha relevância no Brasil ou na Europa. Enfim, continuar estudando, continuar me capacitando, continuar fazendo essas conexões, como eu estou fazendo com você, e quem sabe um dia se tornar, sabe, uma referência no futebol brasileiro ou no futebol europeu, não sei, mas eu só acredito nessa evolução, só acredito nessa conquista se eu me capacitar, se eu estudar, certo? Algumas pessoas ridicularizam o estudo no futebol, e não pode, né? As pessoas só fazem mal ao futebol, né? Infelizmente, muita gente que tem um microfone na mão anda falando esse tipo de absurdo. Não, futebol, gente, é estudo. Futebol é muito, Uma das muito bandeiras que eu estudo. defendo, o estudo no futebol, por que não estudar futebol? Perfeito. Sim, nós precisamos estudar muito. E é como o exemplo que eu dei do Guardiola, né? Guardiola, ele te pergunta, tu é treinador da escola de futebol, ele vai te perguntar alguma coisa. Entende? Porque ele acha, na cabeça dele, a gente acha ele um gênio, né? Eu penso assim, né? Foi o que deu a entender esse colega meu, que foi colega de classe dele, né? Cara, parece que ele não sabe nada de futebol, ele vai te perguntar sobre coisas básicas, sabe? Então, é isso, né? A cabeça da gente que quer trabalhar com futebol tem que ser essa, tem que ser de evolução sempre, né? A gente precisa buscar evolução o tempo todo. Perfeito. Alcides, obrigado, parabéns e que seja o início de uma amizade aí, você conta comigo, a gente pensa muito parecido, tem esse viés também de melhorar o futebol, de estudar, sempre conhecer mais do jogo e das competências, né? Você falou muito de comunicação, que é a minha área, eu sou jornalista, eu fui atrás de programação neurolinguística, de coaching, para justamente entender esse elemento do jogo, para mim é fundamental, né? Elemento do jogo, elemento da vida, né? Sem um bom aspecto mental, você não consegue nada. E tem o jogo no campo da grama e o jogo no campo da mente. Então, é muito do que eu penso. E que seja aí o início de uma parceria para a gente ter um objetivo em comum de melhorar o futebol brasileiro, que todos nós vamos ganhar com isso. Alcides, obrigado, parabéns e até uma próxima, hein? Obrigado, eu que agradeço. Tchau. Valeu, Alcides Araújo. Obrigado, Alcides. Valeu, valeu.